Fala, socorrista! Segunda parte da aula de avaliação geral do paciente. Então, a gente vai estar aqui na página 30, né? Começando ali na página 31. E aqui, pessoal, o que acontece? Eu vou falar para vocês aqui sobre as 4 avaliações. Eu separei dessa maneira, já falei para vocês que essa é uma preferência minha, mas eu gosto muito de trabalhar assim, tanto para ensinar quanto para utilizar, né? Para atender uma vítima que está em PCR. Eu trabalho em 4 avaliações. A primeira avaliação, e a avaliação mais importante, é a avaliação e dimensionamento da cena. Então, o que eu quero que você faça agora? Pega seu caderno, pega uma caneta e vai lá e marca assim, ó, primeira avaliação e dimensionamento da cena. É a mais importante. Segundo, a avaliação primária. A avaliação primária é a que começa primeiro. Nossa, perguntinha típica de concurso. Não, não é. A avaliação primária é a segunda avaliação. A primeira é a avaliação da cena. Então, avaliação da cena, avaliação primária, a avaliação secundária e a avaliação dirigida. A gente vai ver cada uma delas, beleza? A primeira avaliação que a gente vai ver é a avaliação da cena. Está lá na página 32, tá? Tá aqui. O que eu gosto de dizer quando prepara que essa aula vai ser intensa, tá? Prepara, você vai ver. Pensa da seguinte maneira. Você vai fazer a avaliação da cena em 3 níveis. O primeiro nível e o mais importante de todos é nível pessoal. O segundo nível é terceiros e o terceiro nível é vítima. E aí a gente já vai entender por quê. Então, primeiro pessoal, segundo nível terceiros, as pessoas que vão estar envolvidas, e o terceiro nível, as vítimas. E como que eu faço a segurança a nível pessoal? Eu vou estabelecer 3 tópicos muito importantes para poder fazer isso também. Primeiro, é o conhecimento técnico. Segundo, uso de equipamentos de proteção individual e coletivo. E o terceiro é o condicionamento físico e emocional. E aqui você vai ouvir o que ninguém fala. Eu vou passar para você toda a experiência que eu tenho, tanto de formação, quanto de atendimento, quanto de cursos também, né? Porque pós-graduação sobre a área de emergência. Então presta bastante atenção. Eu gosto de começar essa aula quando eu estou no presencial, né? Eu levanto lá para o pessoal e falo assim, então, quando que a gente começa a avaliação e segurança da cena? E aí sempre vai ter um aluno que vai levantar a mão e falar assim, começa quando eu pego a fita zebrada e começo a fazer a delimitação das zonas de trabalho, zona quente, zona morna, zona fria, aquela coisa toda. E aí eu falo assim, você tem certeza? Será que tem alguém aí que não tem uma opinião um pouco diferente, que acha que pode começar um pouquinho antes? E aí, geralmente o pessoal fala, talvez quando está dentro da ambulância, aonde está ali toda a equipe fazendo a separação de tarefas. Você vai ser a pessoa que vai fazer tal função, você faz tal função, aquela coisa. Já estou gerenciando a cena lá. E aí, pessoal, se for assim, então ela pode começar antes ainda. Na hora que ela recebe a ligação lá na central e o atendente da central já está direcionando, porque ele já vai ver se precisa de recursos adicionais. E aí você vê que vai ficando cada vez antes. Antes. O que eu gosto de dizer? Primeira coisa e muito importante. Às vezes, um conhecimento que você adquiriu lá na sua infância é o fator chave para você desenrolar toda uma ocorrência. E quando você pensa nisso, às vezes não é você ali como o cabeça, né? A pessoa que é responsável por fazer o sistema de comando de incidente que está tomando essa decisão. Mas é um componente da sua equipe ou às vezes até um terceiro que dá uma sugestão e você tem humildade de ouvir aquela sugestão e aplicar e fazer funcionar. Porque no final das contas o que é importante é que aquela situação seja corrigida. Então, para não ficar muito solto, toda a informação que você recebe que pode ser utilizada para segurança já faz parte do dimensionamento da cena. Sim, seria um conceito mais ou menos isso. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos dizer que ele começa quando você começa no seu primeiro curso de socorrista. Quando você começa a fazer o seu primeiro curso de socorrista, o seu professor, ele vai passar para você diversas situações, ele vai passar a experiência dele, ele vai falar diversas coisas que vai ajudar você a ter um melhor atendimento. Geralmente ele vai fazer o quê? Ele vai falar das coisas que são mais corriqueiras. Então, é impossível você passar por um curso de socorrista e não ter um atendimento de motociclista, porque motociclista cai todo dia. Você vai ter que atender um motociclista. Então, isso é algo comum a ser feito. Mas não são todos também que vão te ensinar a fazer um gerenciamento de múltiplas vítimas, como você vai aprender aqui nesse curso. Então, você acaba
levando muito da experiência de sala de aula para a sua vida como socorrista. E aí você começa a entender que conhecimento técnico, ele não vem só através desses cursos formais, mas pensa da seguinte situação. Até contei aqui essa história no livro. Eu estava no posto de guarda-vidas, posto 2, lá de Barra Velha. Barra Velha é a cidade onde eu morei muitos anos, trabalhei como guarda-vida civil, aprendi demais com todo mundo que trabalha lá, e assim, ou eu sou o que sou pelos professores que eu tive lá. Eu estava no posto 2, estava um dia chuvoso, estava eu e o Hermes Gordo, que é a maior referência para mim em salvamento aquático. Me desculpe todos os outros, amo a vida de todo mundo, mas a do Hermes, ele é um professor para mim há muito tempo. Tava eu e o Hermes e a gente tava conversando, eu falei assim, pô, Gordo, cara, imagina só, tava o vento sul, aquele mar de rebojo, sabe, muito vento assim, aquela coisa toda, e aí a gente tava olhando pro mar, tava frio, imagina a gente ter que fazer um resgate agora, no mar desse, vento sul batendo, a gente olhou assim no lado esquerdo, assim, acho que uns 500 metros tinha um costão da Praia Tabuleiro, lá quem conhece, quem não conhece vai lá em Barra Velha, que é um lugar bem bonito, e aí tava lá a gente só pensando assim naquela bateção das ondas lá nas pedras e falava assim, caramba, cara, imagina a gente tendo que entrar e ter que tirar um cara lá no costão agora. Como que a gente faria? Porque aqui é o costão, o vento sul tava batendo forte aqui, ó. Se a gente entrasse na corrente de retorno e fosse aqui, fosse pegar a vítima e tentar jogar para a praia, meu Deus, a gente ia se matar. Por quê? Porque a gente ia estar lutando contra a corrente e aí aquela força de vento e de corrente ia estar jogando a gente contra o costão uma hora, o cara não ia ter mais perna e ia cair todo mundo lá no costão e ia se arrebentar. E aí o que a gente chegou e pensou? Falou assim, foi até o Gordo que falou, cara, eu acho que compensa a gente nadar para fora, passar todo o costão, que eu acho que vai dar uns 800 metros nadando, rebocando a vítima, e sair lá na outra praia, do que ficar lutando aqui. Por mais que aqui seja 200 metros, mas 200 metros nessa condição, a gente vai gastar muita força e o risco é muito elevado. Pode ser que a gente não consiga e a gente vai ser jogado para as pedras. E se a gente for para trás e sair lá na outra praia, nem que a gente nade 1.000 metros, 1 quilômetro, mas a gente vai conseguir chegar lá com muito mais segurança. Daí, beleza, pensamos e foi feita uma análise sobre aquela situação e realmente legal. Acho que uns 10 anos depois, eu já não era mais guarda-vida civil, eu já era coordenador de praia, o responsável da praia. Foi em Barra Velha também, só que daí foi em outra praia, foi lá na praia das Pedras Brancas e Pretas. É um ponto turístico bem legal que tem lá em Barra Velha, que tem um lado que é só pedra branca e tem um lado que é só pedra preta. Tinha um surfista que ele entrou e aí a corrente de retorno jogou ele lá perto do costão. Então ele já estava perto do costão e aí eu copiei no rádio a central acionando alguém para ir lá ver qual era a situação desse surfista, né? Como eu estava perto, eu falei, não, pode deixar que eu vou. E aí eu fui até lá e eu encontrei aquele cara, estava morto de cansado, não tinha experiência nenhuma, né? Ele só tinha uma prancha, ele não era um surfista. E aí ele estava lá e já estava sendo jogado contra as pedras. E aí, o que eu fiz? Eu entrei pelo costão, pelas pedras, e faltava assim uns 300 metros para ir para aquela praia. As condições não tinha chuva, mas tinha bastante corrente e vento. Eu pensei, cara, quer saber? Lembrei da conversa que eu tive com o Gordo, cara, 10 anos atrás. Aí eu fiz o quê? Fiquei de boa, só joguei ele um pouco mais para trás das pedras e fiquei ali trabalhando para que ele não fosse até nas pedras. Então eu fui rebocando ele aqui com a prancha, conversando, e a gente fez o quê? A gente deu a volta em todo o costão e saiu na outra praia, sem fazer força nenhuma. Eu tentei um pouquinho, né, puxar para lá, mas vi que dei umas puxadas lá, a perna já não aguentou na puxada. Aí, beleza, tomei essa decisão. Cara, foi muito assertivo. O que toda essa história vai acrescentar na sua vida? Você precisa entender que a segurança da cena, ela não está envolvida só na cena. Tudo que você aprende antes vai fazer com que a sua próxima cena fique muito mais segura. O fato de você estar assistindo essa aula agora, estar entendendo essa conversa que eu estou tendo com você, vai fazer toda a diferença no seu próximo atendimento. Por quê? Porque você vai ter muita informação que você vai fazer aqui e você vai deixar sua cena muito mais segura. Porque são informações que você não teria antes. Entendeu? Então não pense só na segurança da cena como você fechar a área lá com fita zebrada. Aquilo faz parte? Também faz parte. Mas começa muito antes. Começa lá no seu primeiro curso de formação, onde você se dedicou, onde você fez pergunta para o professor, onde você participou. Começa quando você vai assumir o plantão e você
questiona um amigo seu sobre um tipo de ocorrência, oh, como que você faria desse jeito? Estou em dúvida. Ou quando você passou por uma ocorrência e aí você faz um feedback depois da ocorrência, falou, nossa, mas que decisão assertiva, por que você fez isso? O que você pensou na hora? Essas questões de feedback são as melhores escolas que tem. E por isso que eu gosto de elencar o conhecimento técnico como sendo o primeiro fator de segurança pessoal. Porque a partir de que você tem um conhecimento técnico, que você consegue visualizar o risco, que você consegue entender como que funciona todo o mecanismo, aí você consegue tomar todas as outras atitudes. Vou dar um exemplo. O segundo é o quê? Proteção individual e coletiva. Como que você vai saber como você vai se proteger sem você ter o conhecimento técnico? Então, a partir do momento que você tem o conhecimento técnico, você faz uma análise de risco, você sabe como as coisas funcionam, você vai ser muito mais assertivo na decisão do equipamento que você vai utilizar, até onde você vai com a sua equipe, se você vai colocar ela em risco ou não. Então, o segundo tópico é o quê? Equipamento de proteção individual e coletivo. A partir de um bom conhecimento técnico, você vai ter a decisão de escolher o equipamento de proteção individual e coletiva certo para aquela atividade. Eu lembro de uma situação que aconteceu que eu estava como chefe de socorro, né? Eu e mais um soldado, era só nós dois. E aí era um incêndio em vegetação. Fogo no mato, assim, mas bem tranquilo. E aí, nossa, tava quente demais, dia de verão, assim, muito quente, a gente apagando aquele incêndio. E aí, o soldado tava lá e falei, ô, cara, tira essa jaqueta aí, fica só com a balaclava, calça, bota e vai jogando água de longe, porque tá controlado, né? Tava lá, tranquilo. Daí tiraram uma foto. Por quê? O que eu pensei naquele momento? Qual foi a análise de risco? Um dia muito quente, já estava no incêndio, a gente já estava ali algumas horas. Se eu deixar aquele menino com o IPI completo, o que vai acontecer? Ele vai baixar, ele vai ter uma desidratação, porque estava muito quente. Ficou muito mais confortável, a gente conseguiu terminar aquele incêndio. Chegando no quartel, aí o meu comandante da época, mas me deu uma mijada. Disse, não, não pode. Naquele caso lá, você teria que ter colocado o equipamento de proteção completo com IPR, porque não sei o que, todo incêndio tem que ter IPR. Não precisa, mas você tá maluco? Aonde que você viu isso? Que eu vou colocar um IPI de combate a incêndio estrutural para um incêndio em vegetação? Eu vou matar o guerreiro. Não tem cabimento. E tá certo que eu fui chamado a atenção, mas eu bati o pé por quê? Porque o importante ali é a segurança da minha equipe. Eu não vou colocar a minha equipe em risco, sendo porque teve uma análise de risco feita por uma pessoa que não conhece o risco e não sabe o todo. E aí eu acabei tomando essa decisão. Por que eu trouxe exemplo? Porque nem tudo são flores, né? Você vai ter que tomar algumas decisões. Então, o primeiro é o quê? Conhecimento técnico. Eu sabia exatamente o que poderia acontecer com o meu amigo se ele continuasse daquele jeito. Depois, utilizar o equipamento de proteção adequado para aquela situação. Eu não tinha o equipamento de combate a incêndio florestal, mas eu tive que adaptar, mantendo o quê? A cena segura para ele e confortável. O conforto. Esse negócio sabe, do socorrista cavalão, bombeiro herói, aquela coisa toda, gente, vocês têm que tirar isso aí. A rusticidade é uma coisa, você ir até a ocorrência é uma coisa. Agora, você querer provar algo para alguém, uma hora o teu corpo ele vai ter um limite e você pode colocar toda a operação em risco ou a sua equipe em risco. Então você tem que estar sempre muito confortável, ergonomicamente e seguro. E aí o terceiro, e vou dizer assim, ó, o mais importante é o conhecimento técnico, mas é muito importante. É o condicionamento físico e emocional. Quando a gente fala em condicionamento físico, às vezes a pessoa fala assim, não, beleza, eu até entendo se for para ser guarda-vidas, porque o guarda-vidas tem que nadar até a vítima, tem que trazer ela e ele precisa ter um bom condicionamento físico. Mas o cara que está dentro de uma ambulância, não, a ambulância deixa ele lá na porta, é só ele pegar, no máximo ele tem que levantar uma maca. Gente, não pensa assim. Quanto melhor for seu condicionamento físico, melhor vai ser suas decisões. Se você precisar caminhar, descer uma ribanceira, fazer qualquer tipo de atividade, você tem um bom condicionamento físico, você vai chegar lá, as suas decisões vão ser muito mais assertivas, porque você não vai estar preocupado com o cansaço. Você não vai, o seu oxigênio ele vai estar pleno. Se você tiver um condicionamento físico ruim, o que vai acontecer?
você não vai conseguir ter essa decisão tão assertiva. E o próximo passo, que é muito importante, é o condicionamento emocional. Quando a gente fala em bombeiro, em área da emergência, pouco se fala em condicionamento, em equilíbrio emocional do profissional da emergência. Muito, às vezes, agora até tem assim uma iniciativa para inglês ver, mas pouco se fala real, sabe? Entrar lá dentro do coração da pessoa, saber o que ela está vivendo. Eu vou dar um exemplo clássico. Se você é um socorrista, atender um acidente de múltiplas vítimas, onde um ônibus caiu de uma ribanceira, e você tem lá diversas pessoas mortas, com criança sendo pisoteada, bebês de colo, e você sai de uma cena dessa, e você, beleza, dorme tranquilo, você tem um problema sério. Você tem um problema emocional muito grave. Você já não tem mais empatia. O que não é também para você ver uma cena dessa e sair chorando. Esse é o equilíbrio, é você entender que precisa da sua ação ali, mas depois daquilo, ele vai te afetar de alguma maneira e você tem que procurar a ajuda de um profissional para que isso seja tratado. Porque da mesma maneira que você vai para um resgate em altura, por exemplo, e rola uma pedra e bate em você e você fica machucado, da mesma maneira, quando você se depara com uma situação dessa, o seu psicológico fica abalado. Só que poucas pessoas falam sobre isso. E por que eu tenho que falar sobre isso? Porque isso faz toda a diferença numa equipe de alta performance, e isso faz toda a diferença para a segurança da equipe. Você tem que estar bem emocionalmente. Você tem que saber quem você é, aonde você está indo, você tem que estar bem com você, porque se você tiver algum problema, hoje, né, não são todas as agências que têm a mesma configuração, mas cada socorrista ele é essencial para a equipe. Se tem um socorrista que está ali e ele teve algum abalo psicológico, ele não consegue desenrolar a função, ele vai sobrecarregar os outros socorristas, dependendo da situação. Vou dar um exemplo de novo do acidente de múltiplas vítimas. Se aquele cara que está ali, ele travar, ele colar as placas, que é totalmente normal, porque é ser humano, travou e não conseguir sair, né? Ou ele está passando por um problema emocional, onde perdeu um filho e ele teve um atendimento com uma criança e aquilo abalou ele demais, ele tem que ter esse tratamento. E existem profissionais que vão fazer esse tratamento com ele. Só que isso é pouco falado nas guarnições. Isso é pouco falado entre os socorristas. E você que está bem com você, como que você vai ter empatia com o seu amigo? Para preservar a sua segurança e a segurança dele, você vai ter que fazer um relato do que está acontecendo, você vai conversar com ele, né, primeiro, e se você vê que não é possível essa conversa, precisa de uma intervenção, você tem que ter essa hombridade de ter essa ação. Por quê? Porque isso vai garantir a segurança dele e a segurança da sua equipe. Outra coisa que a gente tem que pensar, não é incomum você ver a pessoa passar a carreira inteira, geralmente era 30 anos, né? A pessoa passa a carreira inteira como profissional e quando ela sai, ela tem um vazio imenso. Por quê? Porque aqueles picos de emoções que ele tinha nas ocorrências, eles não tiveram continuidade depois que ele foi embora. E aí a pessoa fica extremamente doente e logo morre, não tem a sua aposentadoria. Tudo isso são o quê? São barreiras psicológicas que o socorrista tem e não é falado. É muito pouco falado. Então, eu espero, com essa informação, fazer com que você atente-se mais para o seu condicionamento físico e para o seu equilíbrio emocional, sabe? O seu poder de ter autocontrole. Por isso que, nesse momento aqui, eu falo dessa maneira, sobre todos esses conhecimentos. Estamos aqui na página 35. E aí, o que eu preciso entender? Todo esse estresse pode acarretar algumas coisas que vão deixar a cena mais insegura. Voltando para a trilha, o que acontece? Segurança em 3 níveis. Primeiro, nível pessoal, terceiros e vítima. Como que eu faço a segurança a nível pessoal? Primeiro e mais importante, conhecimento técnico. Eu tenho que entender, conhecer os riscos para poder saber aplicar o quê? O segundo, que é utilização de equipamento individual ou coletivo. E o terceiro, condicionamento físico e emocional.
A partir do momento do que eu falei agora para vocês, vocês já tiveram mais conhecimento técnico para o quê? Entender um pouco mais sobre condicionamento emocional. Quando você sentir que tem algum problema, o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda. Quando você sentir que a sua equipe está com um problema, você vai pedir ajuda. Estabeleceu esses 3 pilares de segurança, você pode dizer que você já consegue entender um pouco sobre segurança a nível pessoal. Eu vou deixar para vocês aqui, na verdade, deixa eu ver, acho que é melhor você pesquisar. Pesquisa lá no Google Roda da Vida. Roda da Vida vai ter 12 áreas da vida que você precisa ver como que você está. E aí você vai fazer um teste em cada área. Quanto mais homogênea for sua área, melhor, e mais alta, né? O que você vai perceber? Às vezes você está dando muita dedicação para o trabalho e pouca dedicação para a família. Isso vai interferir em vários fatores psicológicos para você. E aí isso aí já é um alerta para você procurar ajuda. Saiba quem você é, isso aí é você se descobrir, então saiba quem você é e para onde você está indo, qual é o seu propósito de vida. Estabeleceu essa ligação entre saber quem é e para onde está indo, aí você cria uma rede de apoio. A rede de apoio é o quê? Amigos, seu cônjuge, converse com ele, mostre que vocês têm propósito, caminho em comum a seguir e depois que vocês vão pensar no negócio. No nosso caso, isso aqui é o nosso negócio, né? Nosso negócio é ser socorrista, é atender as pessoas e só por último você vai tentar ajudar as outras pessoas. Qual que é o grande problema? As pessoas não sabem quem são e não sabem onde estão indo, mas estão cheias de resposta ao problema dos outros. Então, quando você entende essas 4 lideranças, vai fazer muita diferença na sua vida. Então, essa é a parte onde a gente fala sobre segurança a nível pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre segurança a nível de terceiros. Te espero lá.